Pessoal, boa tarde a todos. Hoje, mais uma palestra do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Nós estamos hoje com a palestra Gestão de Documentos e Arquivos para o Acesso à Informação e Transparência na Administração Pública, reflexões para a implementação do ODS 16 da Agenda 2030 da ONU. Quem está com a gente é a professora Ana Célia Rodrigues, professora da Universidade Federal Fluminense, mas que já foi professora aqui, tanto do Departamento de Ciência da Informação, quanto do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Então, a gente está muito contente, Ana, de você estar conosco hoje, né, como convidada, mas a gente não sente a Ana como convidada, essa que é a verdade. Então, eu vou apresentar um pouquinho da Ana, do currículo da Ana. Ela tem pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e também pela Universidade Carlos III de Madrid, lá na Espanha, o doutorado e o mestrado em História Social pela USP, especialização em Organização de Arquivos pelo Instituto de Estudos Brasileiros, né, o IEB, USP, e também pela Escola Nacional de Arquiveiros de Peru, e graduação em História pelo Instituto Superior de Ciências, Letras e Artes de Três Corações. Atualmente, como eu mencionei, é professora do Departamento de Ciência da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. Ela é líder do grupo de pesquisa Gênese Documental Arquivística, pesquisadora no projeto Evaluation, eu já estou no inglês aqui, é espanhol, olha só. Evaluação de Documentos em Iberoamérica, financiado pelo Conselho Internacional de Arquivos, é bolsista do programa Jovem Cientista do nosso estado, da FAPERJ, coordenando a pesquisa Gestão de Documentos, Arquivos e Acesso à Informação, identificação dos requisitos da transparência administrativa nos municípios da Grande Rio. Ela também coordenou o programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UF, gestão 2015-2019, exerceu a função de presidente da Câmara Técnica de Arquivos Municipais do Conselho Estadual de Arquivos do Rio de Janeiro, CONEARC, gestão 2011-2019. E coordenou a pesquisa para a definição da metodologia do Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e também, né, com o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado da Casa Civil, né, e a Universidade Federal Fluminense por meio dela. Ela tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em arquivologia, atuando principalmente nos temas diplomática, tipologia documental, identificação arquivística, classificação documental, avaliação documental, gestão de documentos e arquivos municipais. Então, assim, um prazer imenso estar recebendo você, Ana, e passo, então, a palavra a você, tá? Marta, muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande voltar para a Unesp, ainda que seja de forma remota. A Unesp é minha casa, é onde eu aprendi a ser professora, onde eu aprendi a fazer pesquisa. Então, a minha vida acadêmica, eu tenho um agradecimento e uma honra muito grande de ter pertencido à Unesp. Por questões pessoais, eu acabei saindo da Unesp, mas eu posso confessar para todos, porque eu não sei viver longe da praia. É só por causa disso, porque institucionalmente eu tenho sempre uma lembrança muito querida e uma honra muito grande de ter pertencido à universidade, ter sido professora do curso de arquivologia, enfim. E é um prazer também muito grande encontrar aqui tantos alunos e tantos colegas, né? Então, muito obrigada pelo convite. Me sinto em casa para compartilhar com vocês, na verdade, preocupações de pesquisa. Eu acho que é mais a ênfase que eu vou dar na minha apresentação, são as preocupações que eu venho trazendo na abordagem desses temas, que são grandes temas e que possibilitam muitas abordagens em perspectivas muito amplas e diferentes também, que é a gestão de documentos, o arquivo, como eles contribuem
para o acesso à informação, e aí de que maneira que essas políticas arquivísticas, que enfatizam a necessidade de uma instituição arquivística que contemple a gestão de documentos, né, e que não seja marcada por uma dicotomia entre o que é documento para a memória, para a história, e o que são documentos para a administração, mas uma política que tenha uma abrangência. De que maneira tratar esses temas da gestão de documentos e dos arquivos, nessa forma mais ampla, como isso vem contribuir para as políticas de acesso à informação e transparência na administração pública, que hoje no Brasil nós observamos que são políticas diferentes, né? São políticas tratadas no âmbito das instituições, às vezes até por equipes diferentes. Formuladas e implementadas por equipes diferentes. Então, como é que eu venho tratando esses temas no âmbito dos projetos, tentando fazer essas aproximações, não só do ponto de vista teórico, mas, sobretudo, do ponto de vista aplicado. Então, na busca de boas práticas, porque na minha trajetória sempre de pesquisadora, eu sempre me preocupei com a formulação de metodologias, com a construção teórica de metodologias, e agora eu estou entrando nessa temática das políticas públicas, mas com essa preocupação de implementação de boas práticas. E no âmbito desses projetos que eu venho desenvolvendo desde 2009, como agora foi possível pensar essa temática dentro da problemática que envolve a implementação da Agenda 2030 da ONU, e mais especificamente o ODS 16, que a gente está trabalhando, mas ao tratar da agenda, que é o que eu vou fazer um pouquinho mais ao final, a agenda tem um espírito ela é marcada, acentuada por um espírito da cooperação, né? Então, os ODS, eles são interligados, um depende do outro, não há maneira de implementar um objetivo sem que você possa cruzar com outro objetivo. Então, nós estamos trabalhando atualmente com o ODS 16, que pressupõe paz, justiça e instituições eficazes, né? Porque é no âmbito desse ODS em que a gente pode discutir acesso à informação, mas entendendo que acesso à informação é uma temática que permeia todos os objetivos da agenda, né? E agora, num projeto atual que a gente vai começar a desenvolver, esse ODS 16, nós estamos trabalhando relacionado com o ODS 11, que é da preservação, que são cidades sustentáveis, mas com a meta da preservação do patrimônio cultural, e com o ODS 17, que é o objetivo da implementação das parcerias para o cumprimento da agenda. Então, são estudos mais recentes, é uma abordagem mais recente, talvez sejam questões que todos nós trabalhamos, nós que somos pesquisadores dos documentos e das informações, esse discurso ele talvez seja novo na perspectiva dessa abordagem, mas aquilo que nós vimos fazendo dentro das nossas pesquisas não é novidade se nós quisermos fazer essas aproximações. E é isso que eu vou me propor a mostrar um pouco, a conversar um pouco com vocês. Então, o foco são sempre as boas práticas. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação em que as ações governamentais, elas são complexas. Essa produção crescente de documentos, que não é novidade, de documentos e informações, é o que justifica a nossa área desde os anos 90, mas ela é permanente, ela não é nenhuma novidade, mas ela continua sendo um tema emergente. As tecnologias avançam e a demanda por informações que caracterizam a sociedade hoje, elas estão sempre crescendo. E isso aponta para a necessidade de políticas públicas voltadas para a gestão de documentos e para a sistematização dos arquivos, numa visão integradora, de maneira que nós possamos assegurar racionalidade, eficiência e transparência administrativa. Então, vamos ver um pouquinho o que são esses conceitos, não é? No âmbito da legislação, porque eu estou trabalhando muito mais agora com pesquisas aplicadas,
para tentar fazer convencimento dos governos e buscar a aplicação. Para quem já me conhece um pouco, sabe que eu atuo nos documentos, sempre trabalhando com documentos públicos, né? Minha trajetória foi muito marcada dentro dos arquivos municipais, e agora no Rio de Janeiro, desde que eu cheguei em 2009, eu pude trabalhar com o Arquivo do Estado, mas eu tenho um especial interesse no âmbito dos municípios. E, enfim, de onde vem, então, essas preocupações? Isso vem da base da Constituição, que estabelece, da Constituição Federal, da Lei 8.159, que é a nossa Lei Nacional de Arquivos, e da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, em que, na Constituição, está previsto no artigo 16 que cabe à administração pública a gestão da sua documentação e as providências para franquear a sua consulta a quantos dela necessitem. Este artigo ofereceu os fundamentos para que o Brasil aprovasse, em 91, a Lei Nacional de Arquivos. No âmbito da lei, gestão de documentos é entendido como a Lei Nacional de Arquivos. Ela é, uma ressalva, ela é uma lei eminentemente conceitual, ela acolhe os conceitos que foram divulgados na década de 90 pelo Conselho Internacional de Arquivos, né, ao propor um modelo de gestão de documentos. Então, a lei acolhe o conceito de gestão de documentos formulado pelo Conselho Internacional de Arquivos, que estabelece que a gestão é um processo arquivístico, a gestão de documentos é um processo arquivístico, que incide sobre a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Um parênteses aqui nesta abordagem, é que cabe uma reflexão sobre a abrangência da gestão de documentos. Se ela é um processo que vai até a segunda fase, coisa que alguns autores não concordam, entendendo que a gestão de documentos teria que abranger, inclusive, o arquivo permanente, mas não é assim que está colocado na legislação. Então, para que nós possamos oferecer um tratamento integral para a documentação, desde o momento da sua produção até o arquivo permanente, nós precisamos trabalhar o conceito de sistema de arquivos na aplicação da lei, porque aí no âmbito do sistema, o arquivo permanente, ele é incluído no escopo deste conceito. Bom, a lei ainda repete esses fundamentos da Constituição, estabelece que a gestão documental e a proteção de documentos de arquivo é dever do poder público e considera arquivo, no âmbito dos poderes que são estabelecidos pelos órgãos públicos, né, em seus níveis de governo, como aqueles conjuntos produzidos e recebidos no exercício de atividades, em qualquer suporte, e documentos de qualquer natureza. Então, a gente tem que pensar que o arquivo tem que dar conta do recolhimento de documentos tradicionais, que são os documentos produzidos em qualquer suporte que não o eletrônico, e também dos documentos digitais, porque a metodologia para tratamento desses documentos, ela tem que contemplar essa abrangência do que é entendido o arquivo. Por que toda essa ênfase? Porque muitas vezes nós vemos as administrações, os órgãos da administração pública brasileira trabalhando com uma dicotomia, com arquivo para memória, para história, arquivo para administração e arquivos que não são incluídos nessas políticas integradoras. Com base nesses fundamentos constitucionais, também foi aprovada em 2011 a Lei de Acesso à Informação, que incide sobre todos os órgãos que caracterizam os poderes estabelecidos, então, tanto o executivo, o legislativo e o judiciário, em todos os níveis, seja no governo federal, estadual ou municipal, que cabe a esses órgãos e entidades, e também a toda a administração privada que se relaciona com a administração pública, e nesse sentido, produzindo documentos de interesse público, também estão obrigados a cumprir o acesso previsto na lei.
cabe aos órgãos e entidades assegurar a gestão transparente da informação, propiciando acesso a ela, a sua divulgação e a proteção dessa informação, garantindo disponibilidade, autenticidade e integridade. Esses conceitos já são bastante trabalhados do ponto de vista da diplomática, não é? São conceitos que nós, profissionais da informação, conhecemos quando trabalhamos com informação e documento para sua natureza probatória ser garantida. Então, a lei recupera esses conceitos e inclui no escopo da legislação. Ela se fundamenta no amplo direito da informação, que é um princípio constitucional, é a base da Constituição, então está incluído como um princípio fundamental, que é constitucional para o exercício da cidadania e reconhece que documentos e informações que são produzidos e conservados pelo Estado constituem um bem público, portanto, não podem ser alienados, não podem ser destruídos, não podem ser, precisam ser conservados e disponibilizados. A lei é um avanço no âmbito das políticas de proteção à informação pública no Brasil. Porque esse direito de acesso, ele se caracteriza como um direito de obter orientação sobre os procedimentos para a consecução do acesso, mas também sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida essa informação. E seja ela contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados pelos seus órgãos ou entidades, que sejam recolhidos ou não aos arquivos públicos. Eu não vou trabalhar mais, assim, porque a lei tem vários aspectos que nos interessam para esse debate, mas eu quero apenas abordar esses fundamentos para dizer o quanto é importante entender o escopo desses fundamentos da lei para que nós possamos ter boas práticas que viabilizem o seu cumprimento no âmbito da administração pública. O conceito de transparência que a lei traz, ela traz um conceito inovador de transparência, que é a transparência ativa. Mas o conceito de transparência não é um conceito novo para o Estado Democrático de Direito e nem para a democracia brasileira. Ela já estava presente na Lei de Transparência, cuja redação foi alterada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Transparência, em 2009, já contemplava esse conceito, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao alterar a redação da Lei de Transparência, ela incorpora esse conceito, mas é sempre um conceito de transparência vinculado à gestão fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela inova ofertando informações de maneira proativa, mas com foco nas informações de execução orçamentária e financeira. A lei tem um escopo mais abrangente quando ela trata da transparência. Por quê? Ela vai permitir que qualquer pessoa solicite acesso à informação pública sem precisar de nenhuma justificativa, e ela incide sobre todas as informações que são produzidas pela administração pública, não só aquelas de natureza financeira, que estavam muito bem colocadas e que são respeitadas, obviamente, no âmbito da Lei de Transparência e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Transparência pública, se nós buscarmos um pouco o entendimento desse conceito, nós temos que olhar sobre dois aspectos. A transparência do Estado, que é aquela que se realiza por meio do acesso dos cidadãos às informações governamentais, tornando democrática essa relação entre Estado e sociedade civil, na medida em que ela disponibiliza a informação. Mas nós temos também que observar a transparência da gestão. É aquela transparência preconizada pelo Estado que tem que ser definida no âmbito do órgão público, no âmbito da sua atuação cotidiana, garantindo essa democratização da informação, tornando na conduta cotidiana, nas suas rotinas,
é que todos os dados, todas as informações e todos os documentos sejam acessíveis ao público em geral, de uma maneira que a gente possa entender que transparência é mais do que publicidade, porque esses princípios que regem a administração pública, da transparência, da publicidade, a publicidade é o dever de publicar informações como requisito da eficácia. A transparência é a garantia democrática de que todas as informações devem ser ofertadas. É um instrumento fundamental para o controle social da administração pública e que permite o acompanhamento da gestão pública. Transparência pública, o dever de publicidade e transparência exige que as informações estejam disponíveis ao cidadão de forma rápida e simples. Por quê? Porque nós precisamos garantir com a transparência a democratização do acesso em contraposição ao sigilo da mesma. Isso significa que a lei traz esse conceito da transparência, que já existia em outros instrumentos legais, e inova com o conceito da transparência ativa. Ele é que vai nos interessar para efeito da reflexão das boas práticas arquivísticas nesse contexto da aplicação da lei. Veja, o direito de pedir informação ao Estado é um direito muito antigo. Eu estava consultando esses dias e achei interessante abordar que ele já está previsto no século XVIII, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, quando ele preconiza no artigo 15º que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Acesso à informação e direito à informação e acesso a documentos e informações são conceitos relacionados, mas são conceitos distintos. Um tem a ver, o direito à informação, que é um direito fundamental, preconizado pela Constituição de 88, ele tem a ver com a democratização da informação. Mas o acesso só se efetiva se nós oferecemos as condições para que ele ocorra. Então, não adianta eu ter um conceito fixado numa legislação se eu não garantir em âmbito institucional que essas informações estejam disponíveis e sejam democráticas para que todos possam solicitar essas informações sem justificativa. A gente tem visto, principalmente no ano passado e esse, coisas bastante curiosas acontecendo no governo federal, né, mexendo com a questão do sigilo, dos documentos, enfim. Bom, esse conceito, eu comecei a estudar a lei, o escopo da lei, para pensar na aplicação da lei, e em 2009, quando nós começávamos a discutir, porque a lei ainda não tinha sido aprovada, a lei foi aprovada em 2011, mas entrou em vigência em 2012, então, em 2009, nós começamos um projeto no governo do estado do Rio, eu vou mostrar um pouquinho, que é esse projeto de gestão de documentos, uma parceria do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro com a UF, para definir uma metodologia para o programa de gestão, e lá, no âmbito do projeto, nós começamos com essa preocupação, porque a lei era um projeto que estava tramitando a sua aprovação, e nós tínhamos a preocupação em garantir esse conceito. Como é que nós vamos tornar os nossos instrumentos arquivísticos num eficiente instrumento de transparência administrativa? Isso nos motivou a avançar no estudo da lei. Então, naquele momento, a CGU tinha... Eu trouxe aqui um pouquinho esses guias que, para quem está trabalhando com a lei, sabe que são guias... São publicações importantes que estão lá no site da Transparência Pública, mas eram informações, né, são guias para monitorar a implantação e a regulamentação da lei na administração pública, que nos ajudou muito a pensar esse escopo de como trazer a transparência para dentro de um instrumento de gestão de documentos. Então, essas publicações são muito interessantes, merecem ser visitadas, né, ou revisitadas por quem está estudando essa temática. Mas, agora em 2019,
A CGU, uma outra ressalva, também no início da vigência da lei, em 2012, essas publicações são de 2013, são do início de 2013, mas no início da vigência da lei, a CGU monitorava a implantação da lei e a sua regulamentação no âmbito dos municípios, que era a minha preocupação de pesquisa, depois do projeto do programa de gestão do governo do estado. E ela parou agora de monitorar como é que os municípios estão trabalhando, então esse site saiu até do ar. Mas agora, eu dei uma olhada para ver se essas publicações estavam atualizadas, e encontrei um manual de 2019, em que a CGU faz uma atualização daqueles manuais de 2013, e busquei os conceitos que interessam aqui para a nossa discussão, que é o conceito de transparência ativa, essa inovação trazida pela lei, e o conceito de transparência passiva. Por que são importantes? Porque eles são base de um modelo que nós vamos replicar, às vezes, dentro das instituições, para ter sucesso na aplicação da lei ou não. Vai depender de como as instituições estão trabalhando com esse conceito. Então, o que é transparência ativa? Que é essa novidade da lei. É quando ocorre uma disponibilização da informação de maneira espontânea, proativa. Significa que a administração pública, em qualquer nível de governo, em qualquer um dos poderes, né, que caracterizam a estrutura administrativa do Estado brasileiro, vai oferecer essa informação sem que seja solicitada. E o que é transparência passiva? Ela depende de uma solicitação do cidadão, ainda que não seja justificada a sua motivação. Ela vai ocorrer por meio dos pedidos de acesso à informação. Então, a transparência passiva depende da existência de um SIC, de um Sistema de Informação ao Cidadão, dentro da administração. A transparência passiva, ela tem que ocorrer disponibilizando essa informação, sobretudo pela internet. O que o manual da CGU indica? Que devam ser disponibilizados como informações da transparência ativa. A estrutura organizacional, os programas, projetos, ações, obras e atividades, os repasses ou transferências de recursos financeiros, a execução orçamentária e financeira, licitações. Ou seja, nós vamos olhando o rol dessas informações, que estão lá expressos nos artigos da lei, e o que a gente observa? São muitas informações de natureza fiscal e financeira. Por quê? Porque a lei nasce do debate à corrupção, não é? Debate que é endêmico, e problema que é endêmico na administração pública, eu não diria brasileira, mas em muitos países, né? Então, ela foi muito utilizada com esse foco. Mas quando a gente observa, vou pegar um item aqui, programas, projetos, ações, obras e atividades, nós podemos nos perguntar, quais programas, quais ações, quais informações são essas? Onde elas existem? Elas não existem só dentro das secretarias de fazenda, seja do governo federal, no Ministério da Fazenda, ou do governo estadual, dos municípios. São programas, projetos, ações e obras, de uma maneira geral, produzidos no âmbito da atuação daquele órgão produtor daqueles documentos e informações. Também porque aí, uma outra questão que fica para debate, que eu entendo que as informações que são de natureza arquivística, elas existem dentro dos documentos. Elas não elas precisam ser estruturadas para que elas tenham um valor probatório dessa ação da administração pública. Então, quando você fala em oferecer essa informação de maneira ativa, se aqueles pesquisadores que estão monitorando os portais de transparência observarem quais são os programas, projetos, ações e obras, nós vamos encontrar uma diversidade de critérios para disponibilizar esses dados, que nós não vamos entender nem por que esses dados são tão diferentes, porque isso depende do entendimento de cada
órgão ao disponibilizar esses dados nos seus portais. Mas foi pensando nisso que eu me preocupei com a equipe do projeto, em que nós estamos falando, porque essas questões nos remetem à necessidade de conhecer documentos e informações que são produzidas naquele contexto. Então, nunca foi tão importante reconhecer o contexto de produção dos documentos, porque é nessa dimensão que existe a negativa ou a oferta da informação. Uma outra questão, para quem está monitorando a live, e que certamente vai ter muito mais informações para me dar, é que quais são as justificativas que vêm sendo usadas para não disponibilizar essas informações, para não acessar esses dados. Muitas vezes os órgãos não têm os dados que são solicitados, nem têm as informações solicitadas, por uma questão óbvia para nós que trabalhamos com os arquivos, não conhecem os seus documentos nem as suas informações. E o próprio manual da CGU reconhece isso, dizendo que na transparência passiva, então é aquele pedido de oferta de informação, o órgão precisa orientar o cidadão sobre como acessá-la por meio da internet, aquelas informações que estão em transparência ativa, ou seja, aquele rol de informações que foram relacionadas ali para que os órgãos disponibilizem nos seus portais de transparência. Mas a CGU reconhece que, na maioria das vezes, o cidadão comum não consegue encontrá-la por conta própria. Então, é recomendável indicar o endereço específico no qual a informação se encontra, ou ainda, um passo a passo sobre como localizá-la. Quem é que pode fazer isso? Somos nós. Nós que conhecemos e que estudamos documentos e informações, nós pesquisadores e profissionais dentro das instituições, precisamos garantir a plenitude da aplicabilidade da lei para que essas informações e esses documentos estejam disponíveis para qualquer interessado. Em 2012, no início da vigência da lei, o Zé Maria, pesquisador de políticas públicas, ele levantou um problema, que sem uma agenda voltada para a definição e implementação de políticas públicas de informação, e aí leia-se políticas públicas arquivísticas também, não é? Tendem a resultados limitados às iniciativas e às práticas que pretendem garantir o acesso regulado pela lei. Bom, políticas de informação são mais abrangentes. Dentro das políticas de informação, a política pública arquivística pode ser entendida como um conjunto de premissas, de decisões e de ações que são produzidas pelo Estado, que são inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social, porque nós precisamos lembrar que uma política pública se constrói numa ação conjunta com diversos atores, não é? Que contemplam o aspecto administrativo, legal, científico, cultural, tecnológicos, relativo à produção, uso e preservação da informação arquivística, seja ela de natureza pública ou privada. Aqui nós vamos trabalhar mais no aspecto da informação pública que nos interessa para esse debate. Só para lembrar um pouquinho, nesse ciclo das políticas públicas, a identificação dos problemas, como nos traz SEC, um autor que a minha orientanda e grande parceira de pesquisa, Domícia Gomes, vem trabalhando bastante, mas também deve ser um autor familiar para vocês. Eu não sou especialista em políticas públicas, eu gostaria de fazer essa ressalva, mas não podemos falar em boas práticas arquivísticas sem falar em políticas públicas, porque são conceitos bastante relacionados para garantir a eficiência da gestão de documentos e do trabalho que os arquivos desenvolvem. Então, é importantíssima a identificação do problema, porque a partir da identificação do problema é que nós formamos uma agenda, formulamos alternativas, tomamos decisões, implementamos e depois, junto com aqueles autores que formulam as políticas públicas, vamos avaliar a qualidade ou não da implementação dessa política.
Esses atores são aqueles indivíduos, são os grupos ou as organizações que desempenham papel na arena política. Então, eles estão relacionados com a formulação dessa política. Pode ser uma política arquivística, a política da informação, a política da saúde. É importantíssimo o reconhecimento desses atores. Esses fundamentos nós vamos ter que trazer para o escopo dos projetos. Isso que vai nos interessar. Então, nós precisamos, ao reconhecer os atores, sensibilizar a opinião pública sobre os problemas identificados, influenciar a agenda e estudar e elaborar essas propostas para tomar decisões, fazendo com que as nossas intenções se tornem ações. São fundamentos muito apropriados para o nosso campo, que é das ciências sociais aplicadas. Dentro do escopo dessa discussão, as boas práticas são fundamentais, porque são, no conceito das políticas públicas, são as atividades governamentais que devem gerar resultados e alto impacto na implementação dessas políticas. Portanto, devem ser replicáveis, consistentes, adaptáveis e com a facilidade de utilizar novos recursos e novas metodologias. Com esses fundamentos, obviamente, fazendo uma revisão de literatura mais consistente, que não dá para a gente trabalhar tudo, mas para pontuar a base dessa nossa discussão, eu entendo que somente um programa de gestão de documentos e de arquivo vai permitir formular requisitos para garantir um acesso à informação eficiente, localização de documentos e informações que são exigidas para o cumprimento da legislação em vigor e, assim, colaborando para a eficiência e eficácia da administração pública, né? Estreitando esses laços entre o governo e as comunidades. Como é que nós aplicamos esses fundamentos no programa de gestão de documentos do governo do estado do Rio de Janeiro? Ele foi um projeto de pesquisa, uma parceria entre a UF e o governo do estado, e que eu tive apoio do programa Jovem Pesquisador UF. Foi em 2009, eu participei de um edital, que nós fizemos um estudo de caso de aplicação dos parâmetros da diplomática, porque eu estudo essa diplomática e tipologia para identificar documentos e informações, né? Produzindo normalização de procedimentos para classificar e avaliar documentos das secretarias de Fazenda e Planejamento, num momento em que nós estávamos discutindo a emergência da lei. O programa atendia um decreto de 2009 do governo do estado, em que definia que em 180 dias toda a administração pública tinha que publicar tabelas de temporalidade e planos de classificação referentes à atividade e fim da administração. Imaginem o porte do governo do estado do Rio de Janeiro, é o porte do governo de São Paulo, são administrações grandes e complexas, não é? Com uma produção documental muito grande, que saltou entre 2006 e 2007, nós estamos fazendo em 2009, saltou de quase 1 milhão de processos para mais de 3 milhões de processos. Nós nos perguntávamos, é possível normalizar esses procedimentos para definir requisitos de gestão? Então, nós colaboramos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do trabalho da equipe do PGD, eram 5 coordenadores, 5 arquivistas, 115 comissões, que no âmbito do PGD nós pudemos denominar Comissão de Gestão de Documentos e Acesso. Elas trabalham não só na definição dos prazos de guarda dos documentos, mas também na classificação do acesso, mais ou menos 30 subcomissões, mais de 3.000 operadores de um sistema que foi desenvolvido para definir essa metodologia do PGD. No PGD, nós trabalhamos com a identificação arquivística, não me cabe aqui trabalhar esses fundamentos da metodologia, mas depois nós podemos discutir se interessar. O que é importante ressaltar, que sem um sistema informatizado, teria sido impossível chegar a produtos documentais, a instrumentos de gestão de documentos. Então, nós desenvolvemos em parceria com o PRODEG, eu digo a PEG, né, junto com a UF,
e eu coordenei esse projeto, um sistema de identificação de tipologia documental que identifica o órgão produtor e identifica os tipos documentais. Então, isso aqui é só um pouquinho a carinha do sistema, porque ele viabilizou a implementação do programa de gestão. Nós coletamos dados sobre o usuário do sistema, registramos dados sobre o órgão, a competência, a função e a atividade, fazemos associações para gerar um plano de classificação. Eu acho que aqui está pequeno, não sei se vocês vão conseguir, depois eu disponibilizo a apresentação, fica mais fácil. O plano de classificação é funcional, ele associa os tipos documentais, as atividades, as funções e a competência das secretarias, e o módulo 2, nós começamos a registrar informações sobre os tipos documentais, mas aqui, com aquela preocupação da aplicação da LAI, nós começamos a coletar dados sobre a classificação do acesso para elaborar uma tabela de temporalidade, que é ela que eu gostaria de chamar a atenção. Essa daqui é o modelo do projeto e essa aqui é o modelo atual. Na tabela de temporalidade, que é nos primeiros campos, o tipo documental associado a atividade, a função e a competência, nós incluímos a classificação, naquele momento chamado de sigilo, mas tem que ser chamado de classificação de acesso, fui um pouco de voto vencido, mas porque documento ostensivo não tem grau de sigilo, então aqui tem que ser uma coluna da classificação de acesso, e o que nós entendemos, que ele podia ser o melhor instrumento da transparência ativa, porque ele articula o prazo de acesso com o prazo de guarda, oferecendo informações a partir da tabela, em que o usuário pode ver onde elas estão, o prazo que elas existem e se elas estão disponíveis ou não. Foi a maneira que nós encontramos de oferecer essa transparência ativa, ao invés de oferecer anualmente uma lista de documentos classificados com relação ao acesso, como preconizava a LAI, unindo, assim, requisitos arquivísticos com requisito de acesso à informação. Essa pesquisa, nós tivemos vários recortes temáticos, participaram alunos do curso de pós-graduação, de mestrado, também projetos de TCC, de iniciação científica, trabalhando recortes não apenas teóricos, mas de construção dos procedimentos do PGD. Quando nós terminamos o PGD, o projeto do PGD, eu comecei a pensar, será que os municípios do estado do Rio de Janeiro estão instrumentalizados para a aplicação da LAI? Será que eles têm condições para garantir um eficiente serviço de arquivo de gestão de documentos para aplicar a LAI? Foi assim que eu formulei um outro projeto de pesquisa no âmbito do Programa Jovem Cientista do Estado do Rio, que teve apoio da FAPERJ, do CNPq, do Edital Universal, com o objetivo de estudar esses requisitos em 21 municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Estou fazendo um pouquinho essa trajetória para mostrar o quanto esses resultados de pesquisa nos permitem hoje pensar numa agenda para o cumprimento da Agenda 2030 da ONU. Então, naquele momento, no início da vigência da LAI, no âmbito da ciência política, se dizia que não era possível o cumprimento da LAI no âmbito dos municípios, porque os municípios, né, os governos estaduais, mas principalmente os municipais, não conheciam as informações requeridas. E vou dizer para vocês, continuam sem conhecer, infelizmente. Não são todos que conhecem. No âmbito do CONARC, a Domícia, naquele momento, coordenadora do conselho, chamou atenção numa reunião do CONARC, em que
a lei nos municípios, a dificuldade de aplicação da lei já era uma coisa previsível. Por quê? Porque não havia figura do arquivo público municipal e, portanto, nem políticas de gestão de documentos, o que certamente não permitiria a informação organizada e acessível. Esse problema foi um problema muito sério que nós encontramos nos municípios, levantamos dados dos 21 municípios, não me cabe aqui apresentar os resultados dessa pesquisa, estão publicados, mas apenas para chamar a atenção que o problema que nós identificamos no governo do estado, nós identificamos também na região metropolitana do Rio de Janeiro, que ela é singular, se nós quisermos entender essa situação arquivística do Brasil, porque no Rio de Janeiro nós temos o Arquivo Nacional e muitas instituições arquivísticas, e os arquivos dos municípios do entorno não têm política para os seus arquivos, nem tampouco de gestão de documentos. Então, nós estudamos a Grande Rio, nesses 21 municípios, mas um aspecto interessante que nos deu pauta para pensar que esse projeto podia se desdobrar foi a cooperação com várias instituições, com o CONARC, com a Câmara Setorial de Arquivos Municipais do CONEARC, que é o Conselho do Estado, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Casa de Rui Barbosa, o Programa de Pós-Graduação da UF, o curso de Arquivologia da UF. A partir desses atores e dessa cooperação que nós estabelecemos, nós organizamos 2 seminários em que nós discutimos não só os resultados do projeto, mas a formação de uma agenda para a cooperação nesse âmbito, e inserindo a universidade como um ator proativo na formulação dessas políticas públicas, porque traz para a universidade essa responsabilidade, né, da produção do conhecimento para o desenvolvimento social. Então, foi muito interessante os nossos resultados, todas as pesquisas, e inclusive do projeto do programa de gestão, e também das pesquisas desse atual projeto e dos seminários, elas estão publicadas nesse livro que está disponível, né, que compila os textos da pesquisa. Com esses resultados, nós avançamos na discussão no estado do Rio de Janeiro, envolvendo esses atores. E tivemos a feliz oportunidade de participar, agora em março, do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, que é um programa de parceria entre a Prefeitura Municipal de Niterói, a UF e a Fundação Euclides da Cunha. O que é esse programa? Isso é um programa inovador. Eu acho que, em termos de programa, não temos outro no Brasil, pelo menos não conheço um outro. Convênios, sim, existem. As universidades trabalham, as engenharias fazem muito isso, outras áreas têm explorado muito esses convênios com a administração pública, mas em termos de programa, é um programa bastante inédito. Esse programa pressupôs a apresentação de projetos para promover soluções relacionadas aos desafios prioritários da cidade nas diferentes áreas do programa estratégico da prefeitura, que é o chamado Niterói que Queremos, o NQQ. Para que os pesquisadores da universidade, ao propor soluções, participassem desse novo modelo de gestão para a cidade. Para vocês terem uma ideia da abrangência desse programa, participaram do edital 323 projetos em todas as áreas, meio ambiente, saúde, educação, enfim, e foram selecionados somente 78 projetos. O investimento é da ordem de 25 milhões de reais, que está assegurado numa conta específica para o desenvolvimento dos projetos. Ele começa agora em setembro. E nós tivemos a felicidade de ter esse projeto aprovado. Mas no âmbito desse projeto é que nós pudemos discutir a Agenda 2030. Por quê?
o programa, o edital preconizava, mas o programa de gestão da cidade de Niterói, ele é todo estruturado, articulado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o edital pressupôs que a justificativa do projeto proposto estivesse articulado com as áreas do programa estratégico da cidade, prevendo produtos para 3 anos e articulados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco a agenda, junto com o grupo que desenvolveu o projeto, não é? E o que nós vimos? O que nós vimos de interessante? A agenda, e porque também um requisito do edital era, ao apresentar o projeto, fazer essa justificativa do ODS, porque ele estava ligado a uma linha de aprovação do projeto. Então, a UF organizou, em parceria com a prefeitura, seminários para o entendimento do edital. E eu fui para o seminário da cultura, que era onde nós estávamos começando a discutir, por interesse dos alunos, e porque o secretário de Cultura havia nos procurado, a criação do arquivo municipal. Mas quando eu participei do seminário da linha Eficiente Comprometida, que é articulada com o ODS 16 e 17, eu vi que todo o nosso discurso arquivístico e todos os resultados que a gente já vem buscando no âmbito de pesquisas aplicadas, cabia perfeitamente dentro dessa linha que é coordenada pela Secretaria de Planejamento, e foi ali que nós conseguimos aprovar o projeto. Então, a agenda é um compromisso, né? Foi assinado por 130 países, ela vocês já conhecem, já estão trabalhando com a agenda, ela tem 17 objetivos, e que estão estruturados em 169 metas. A Marta falou um pouco no início, que tem objetivos que são realmente muito grandes e difíceis de alcançar, mas eu vou dizer de maneira surpreendente que os municípios têm feito um esforço muito grande em se aproximar da agenda, e o Estado de São Paulo tem uma condição bastante interessante, porque ela criou um observatório do futuro dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e vem apoiando municípios com mais de 100 mil habitantes para o cumprimento da agenda. Então, esse é um momento propício para ver como é que os municípios estão estruturando os seus planos de gestão, porque nós vamos ter eleições municipais, não é? Então, busca concretizar direitos humanos de todos. Esses ODS, eles são indivisíveis e são integrados, e eles equilibram 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: o econômico, o social e o ambiental. Perspectiva onde os nossos estudos se enquadram de maneira perfeita, sobretudo no social. O que preconiza o objetivo 16? Desenvolver paz, justiça e instituições eficazes. Mas, especificamente, 2 metas atende os programas de gestão de documentos e arquivos eficientes, que é a meta 16.6, que diz que nós precisamos desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. E a meta 16.10, que garante, que assegura que o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. Ora, toda essa legislação, esse rol legislativo que a gente conversou um pouquinho ali no início da minha fala, se articula exatamente com essas metas. Uma coisa importante é que quando a agenda foi formulada, a ONU elaborou um manual de como aplicar essas metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável dentro dos governos, né, dos países e, mais especificamente, das instituições governamentais. Então, a ONU Brasil, ela traduziu um documento que foi redigido na Costa Rica, numa das reuniões da agenda, e ela diz que para o ODS 16 ser cumprido, essas metas do ODS 16 serem cumpridas, o ODS deve incluir
ações para garantir o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais. E que, para alcançar, tem que criar instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. No âmbito do nosso projeto, nós também estamos trabalhando com o ODS 11, que diz respeito a cidades e comunidades sustentáveis, e mais especificamente com a meta 11.4, que para fortalecer esforços e proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Para cumprir o ODS 11, a ONU Brasil diz que nós temos que redobrar esses esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural. Ainda, o objetivo 17 se articula com o cumprimento desses dois objetivos no âmbito do projeto, mas se articula com todos, que é o estabelecimento de parcerias para encontrar meios de implementação. Enfatiza a necessidade de compartilhamento de conhecimento, de experiência, de tecnologia e de recursos financeiros, encontrando esses atores para realizar as metas do objetivo 17, e que esse ODS tem que incluir planos para fortalecer essas parcerias e promover a formação de parcerias de cooperação, seja internacional ou seja no seu entorno. A agenda está toda articulada com o Plano Estratégico de Niterói e o projeto está articulado especificamente com uma área de resultados que tem foco na gestão pública, na participação cidadã e na integração regional. Então, nós fizemos a proposta desse projeto, eu só vou apresentar o escopo, depois os resultados nós podemos compartilhar ao longo da sua realização, e com ele eu vou terminando um pouco essa minha apresentação. O projeto se chama Um Arquivo Público Municipal para Niterói, gestão de documentos, acesso à informação e transparência na administração pública, no horizonte da história, porque nós não podemos perder essa dimensão de vista, e da cooperação regional com o leste fluminense. É uma parceria do Departamento de Ciência da Informação, especificamente do curso de Arquivologia, e o Departamento de História da UF. Integra a produção do meu grupo de pesquisa e da rede de pesquisadores do Laboratório de História Oral e Imagem, que é do curso de História. Vai ser coordenado por mim e pelo Paulo Quinaus, que foi diretor do Arquivo do Estado, e participou da elaboração do projeto os pesquisadores, o Alexandre Fabem, o Danilo Bueno, a Domícia Gomes, Flávio Leal, Maria Ana Quaglinho e a Maria Tereza, que atualmente é diretora do APERJ. Qual o objetivo desse projeto? Contribuir para a implementação de uma política de gestão de documentos de arquivos que tenha foco na gestão, na preservação e no acesso. Nós queremos, com o projeto, nos aproximarmos do projeto Niterói Transparente, porque Niterói foi considerado por 2 vezes consecutivas pela CGU um município referência em transparência, com nota 10, e não tem arquivo. É um município que tem o 3º curso mais antigo de arquivologia do Brasil e não tem um arquivo municipal. Então, por que não foi possível até esse momento fazer esse convencimento? Porque faltava mesmo a gente fazer essa discussão no âmbito da agenda e encontrar gestores sensíveis para essa aplicação da agenda. Quais são os objetivos do projeto? Lançar bases para a criação do Arquivo Público Municipal, nós vamos estruturar o setor de arquivo permanente, o laboratório de práticas profissionais de arquivologia e de história, porque nós entendemos que para cumprir o objetivo 16 e 11, que está focado o ODS 16 e 11, no qual esse objetivo se articula, nós entendemos que um arquivo moderno e eficiente tem que ser um espaço que garante o acesso de documentos e informações do passado e do presente, como direito fundamental para o exercício da cidadania. O segundo objetivo é estabelecer diretrizes para a implantação do PGD Niterói. Nós vamos entregar produtos
apenas da Secretaria de Fazenda, aplicando metodologia para identificar, classificar, avaliar e padronizar o sistema de protocolo, contribuindo, assim, para a transparência dos atos administrativos e para a eficácia da administração. Queremos fazer tabelas de temporalidade em que a equipe do Niterói Transparente possa trabalhar articulado conosco, incluindo a classificação do acesso. E implementar, na terceira dimensão, ações de cooperação com os municípios do leste fluminense. Porque nós entendemos que o desafio de implantar políticas arquivísticas eficientes pode ser superado se pautado em estratégias de cooperação, tanto internas, com vistas à criação de um modelo de arquivo que seja referência para a administração e para o seu próprio entorno. E isso atende os ODS 17, 16 e 11. Para terminar, eu gostaria de dizer que a ONU Brasil recomenda que os governos devam mobilizar e envolver as instituições e os atores locais e regionais num diálogo permanente sobre as prioridades a serem abordadas pelos ODS. Sensibilizar a todos os envolvidos no processo de construção dessa política resultará não só na mobilização de novas parcerias, de novas competências e novos recursos para as ações de cooperação, como na formação de uma comunidade local mais consciente, cidadã e inclusiva. Muito obrigada a todos pela atenção e pela paciência para tratar de um assunto que é tão extenso. Eu estou à disposição para a gente conversar. Muito obrigada. Obrigada, Ana, muito obrigada. Adoramos aí te ouvir. E principalmente como você, eu falo que isso é coisa de professor mesmo, né? A gente trabalha didaticamente para que todo mundo possa compreender como é que vocês chegaram nisso, todo o esforço e todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo de um período para que vocês pudessem realmente estar articulados e presentes nesse contexto aí da administração pública de Niterói e da região, né? Eu vou abrir para o pessoal. Aqui no chat, vou pedir para as pessoas que queiram ou perguntar, ou comentar, ou enfim, que se inscrevam aqui no chat, para que a gente possa ir passando para a Ana e ela vai respondendo. Olha, a Silvana, deixa eu ver se ninguém antes da Silvana. Não, a Silvana é a primeira. Por favor, Silvana, pode perguntar. Ana Célia, muito obrigada, né, por trazer todo esse trabalho que vocês têm desenvolvido, né, os nossos conhecimentos e mostrar como é que vocês estão conseguindo, né, trabalhar com ODS, embutir aí o acesso à informação, trabalhar com documentos. Eu achei muito legal. Parabéns por ter ganho aí né, o financiamento, tá? E eu sei, eu estou há quase 8 anos na reitoria, eu sei como é difícil a gente atender a LAI, porque as informações chegam de todos os tipos que você não imagina, por mais que você tenha dado informação, documento, né, normalmente a gente tem que compilar e buscar muitas coisas, e às vezes a gente não sabe onde está, né, porque ainda temos muita coisa que não estão, muitos documentos que não estão, digamos, catalogados e acessíveis. Tá? Eu tenho uma preocupação nesse momento, Ana Célia, que é o seguinte, primeiro, né, com relação a... Você usou a palavra encontrar a informação, é importante, né, que a nossa população, as pessoas encontrem informação. Então, eu acho aí que seria importante, neste contexto, nós temos os profissionais também, arquivistas, preparados para pensar o ambiente digital. Tá? Que é importantíssimo, não só, né, ter um ambiente que facilite a nossa comunidade chegar à informação, né, mas como também essa informação chegar de tal forma que o nosso indivíduo possa entender. Porque às vezes não adianta você jogar sei lá, vou brincar, né, uma planilha, né, que a pessoa acessou, encontrou, encontrei. Então, o que eu faço com ela? Não sei. Tá? Então, eu acho que assim, a gente vai ter que trabalhar muito nesse contexto de preparar os ambientes para que, de fato, possa se encontrar informação e essa informação seja
significativa, né, para o nosso usuário. E, neste momento, eu tenho uma preocupação que é com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Enfim, a medida provisória entrou, né, esses dias na Câmara e coisas assim, ela tem uma informação aí do Senado que ela não estaria em vigência, porque, na verdade, a sanção vai ficar para o ano que vem, mas como eles não retiraram o prazo de início da Lei Geral de Proteção de Dados, ela começa hoje. Tá? Então, tudo bem, a sanção pode ficar para o ano que vem, mas a lei começa hoje. Tá? E aí, como é que vocês estão pensando, né, trabalhar com esses conteúdos de forma a não expor, né, dados pessoais? Se vocês chegaram nessa discussão, estão fazendo essas discussões, porque para a administração isso é uma coisa bem difícil. Inclusive, uma das coisas que se tem dúvida é se podemos continuar divulgando o salário dos funcionários públicos. Porque aí está ligado o nome do funcionário público, né, e o salário, então, dados deles são expostos, né, e até ontem, a gente tinha que, obrigatoriamente, publicar os salários, por exemplo, né, de todos os docentes e funcionários da Unesp. Então, como é que vocês estão pensando, né, essa seria a minha pergunta, nesse contexto do projeto, das informações, da lei, da transparência pública, né, o atendimento ao acesso à informação, respeitando a LGPD? Ana, seu microfone está desligado, liga. Desculpa, a gente está tão acostumada a desligar. Silvana, eu tinha muito medo que alguém me perguntasse sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu ainda não estou estudando ela, mas vou estudar. Está no nosso escopo o estudo da lei, porque ela vai ter um impacto muito grande na avaliação de documentos, eu já vislumbro isso, e, sobretudo, no acesso à informação. Mas eu não estou estudando, eu não posso te dizer. Eu posso te dizer que o projeto vai começar dentro do... Nós vamos ter que trabalhar nós vamos trabalhar dentro do projeto de gestão de documentos, e aí, quem sabe, você se soma a gente para discutir essas questões, que seria maravilhoso fazer uma pesquisa interinstitucional. Gosto disso, gosto de rede, acho que nós temos que trabalhar juntos mesmo, porque essas questões vão nos afetar em toda... Então, lá dentro do PGD, da PGD-RJ, que a gente fala PGD do governo do Estado, até agora, o que o pessoal da classificação do acesso vem fazendo é tarjar os dados pessoais, ou informar na tabela de temporalidade, tem dados pessoais. Então, era uma solução que não é a melhor solução, e isso, enfim, não é a melhor. Agora, com a lei, nós vamos ter que trabalhar essas questões, mas também com as normas de gestão de documentos, que é outra coisa que o Brasil não está discutindo, né? Nós estamos super atrasados nas normas, nós ficamos com 12 anos de atraso na tradução da ISO 15489, nós já temos uma família 30300, Natália trabalhou isso bastante dentro do doutorado dela, mas você veja, na administração pública brasileira, nós não estamos aplicando. A gente tem discutido um pouco na universidade, mas não estamos aplicando. Então, a nossa proposta é fazer essas discussões dentro desse atual projeto, no segundo objetivo, que é o programa de gestão de documentos, e nós escolhemos a Secretaria de Fazenda de maneira proposital. Ela foi escolhida, assim, problematizando a questão, porque se o nosso debate da corrupção, que é isso que motiva, não é todo o debate do acesso à informação, embora o acesso à informação seja muito mais amplo do que só discutir documentos de natureza financeira, é ali que nós vamos encontrar os maiores problemas na oferta de informação. Então, como é que a prefeitura vai ver isso? Mas eu não posso te responder, porque eu não estudei a lei ainda. Vamos estudar. Pode se somar a gente a essas preocupações, porque vai ser uma coisa muito bem-vinda e necessária para a gestão de documentos.
Ai, que ótimo, Ana Célia. Eu estou à disposição mesmo para trabalhar junto com vocês, porque, na verdade, eu acho que ninguém tem respostas, né, completas à minha pergunta, né, mas é importante que a gente coloque isso como um problema muito sério e que nós vamos ter que nos debruçar, né, e o prazo que a gente tem para isso é um prazo muito pequeno. Né? Então... Veja, esse é um problema emergente, né? Porque já entrou em vigência, é um problema emergente. Como era emergente discutir a lei em 2011? Exatamente. E a gente se antecipou em 2009, depois eu levei essa questão da lei para problematizar isso para o meu pós-doutorado, e foi lá, pensando no meu pós-doutorado sobre essas discussões da abrangência da lei, que eu formulei esse projeto para os municípios ali do entorno. Porque é uma questão... Quando a gente fala como encontrar a informação, o cara pode te pedir assim, me fale quais foram os gastos feitos, no âmbito dos municípios, que é onde eu atuo mais, talvez na reitoria você tenha outros exemplos para nos dar, mas quais foram os gastos feitos hoje, com a compra de equipamentos da saúde ao longo desses um ano aí que nós estamos trabalhando com a questão da pandemia. Onde estão essas informações? Onde é que elas estão? Elas não existem nos sistemas de maneira desestruturadas. Elas existem nos documentos que são probatórios das ações que os órgãos realizam no seu cotidiano, mas que precisam ser conhecidos, precisam ser identificados, precisam ser conhecidos, precisam ser reveladas essas informações. Como eu estudo identificação arquivística, essa é uma etapa da metodologia de tratamento dos documentos públicos que nos permite revelar esses dados e que para a gente tomar essa decisão da oferta da informação. Mas se os órgãos não fazem identificação dos seus documentos, das suas informações, e olha, Silvana, eu estou falando isso, tanto faz se eu estiver falando de documentos tradicionais ou documentos digitais, é a mesma coisa, o procedimento é o mesmo. Se nós não fazemos esse processo de identificação, tem muitas negativas de acesso que, inclusive, não sabem nem justificar por que não sabe. Primeiro, não conhece documentos e informações, depois não sabe nem que aquelas informações não são produzidas e acumuladas dentro daquele órgão. Então, o nosso debate é oferecer isso. Agora, obviamente, nós temos que... Eu me lembro quando a Lei de Responsabilidade Fiscal entrou em vigência, 2009, depois... Isso era um problema tão sério para a administração pública, e teve uma pesquisa de pesquisadores lá de Santa Maria, que levantaram dados sobre como os arquivos podiam contribuir para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os gestores não recorrem aos arquivos. Se eles não têm os formulários para gerar os relatórios, eles vão fazendo relatórios. Agora, no âmbito da lei, é a coisa mais séria, porque existem regulamentos da lei que permitem que, quando você perde uma informação, primeiro não conhece, depois, se ela existe e você perde, você pode refazer processos. O regulamento de Santos autoriza isso, que o gestor refaça um processo que ele não conhece. E esse processo, ele pode existir acumulado dentro de uma caixa desorganizada no arquivo perdido, junto com um documento de poda de árvore. Então, essas implicações práticas dependem da nossa atuação como profissionais em dizer, temos instrumentos eficientes, temos boas práticas para isso. Acho que a lei ainda não está resolvida e agora temos o problema da LGPD para resolver dentro da gestão de documentos. É verdade. Muito obrigada, Ana Célia. Obrigada, Silvana. Obrigada, Ana. Nós temos mais uma pergunta. A Maria Blacioli. Por favor, pode falar, Maria. Boa noite. Eu agradeço a palestra. Muito bom. E, bem, a LAI, eu também acho que ela, claro, né, tem uma importância muito grande, porque ela trouxe a perspectiva de que o acesso ao documento, ele passa a ser quando o documento, desde o momento que o documento é criado, né, então, da produção do documento, a gente não precisa aguardar mais, o amplo acesso, não precisa mais aguardar até que o documento chegue no arquivo histórico, né, ou na sua fase permanente. Então,
essa é uma mudança muito grande mesmo, essa perspectiva, né, que você pesquise ali no documento as informações, os dados, enfim, do que pode ser realmente disponibilizado e que não está em restrição em relação à informação pessoal ou alguma outra situação, né, ou alguma classificação de sigilo. Então, mas a gente também sabe que mesmo no regime democrático existem limites para esse acesso, né? A gente entende isso porque a lei é importantíssima, mas existe uma cultura do sigilo ainda muito forte, né? Então, mesmo documentos, até informações que são muito claras, que tem acesso, que existe o acesso sobre elas, por exemplo, em relação às contas, né, essas questões até mais simples, as pessoas têm dúvidas, né, mesmo numa instituição, mas isso pode ter acesso ou não, né, e a gente vem esclarecendo com a lei que pode, enfim. Então, existe ainda uma cultura de sigilo muito grande, né, que a gente tem que ir combatendo e desmontando aos poucos. Mas aí a gente está num momento agora que aponta para um autoritarismo, né, no nosso governo, por exemplo. Então, a gente tem indícios aí, o governo, desde o começo, né, ou seja, o vice-presidente ou o presidente, vai tentando dilapidar a lei de acesso à informação e desmontando um aspecto ou outro. E como que é o papel do arquivista nisso? Pensando em relação à ética do arquivista, né, como é que ele se posiciona? Porque, de uma forma, claro, tem que responder à lei e, acredito eu, realmente preservar o acesso à informação e ampliar esse acesso cada vez, né, que ele seja cada vez mais forte e cristalizado. E por outro lado, você tem o interesse da instituição, o interesse do governo, né, federal, local, enfim, regional, estadual, que seja, que às vezes vai num outro sentido. E como é que fica a questão o arquivista, né? Como é que está essa ética, os princípios do arquivista, como é que ele pode se fortalecer também para ter mais segurança de atuação? Boa pergunta, viu, Maria? Excelente pergunta, porque assim, quem classifica o acesso? É isso que nós vamos perguntar. Essa autoridade para a classificação do acesso, e que agora no governo Bolsonaro ele tentou intervir, né, nessa... O papel do arquivista, eu acho que ele tem que ser um papel muito de mediador. Ele tem que mostrar a natureza dos documentos e tem que mostrar a natureza das informações. Agora, obviamente que essa questão do sigilo e do acesso é uma questão política. Ela tem uma dimensão técnica, mas ela também é uma questão política, de quem são as pessoas que estão envolvidas na classificação do acesso. Eu talvez pudesse te responder isso com uma situação que nós enfrentamos no PGD no início dos trabalhos, e que essas questões não se colocar sempre, eu não avancei nessa pesquisa, mas foi uma questão bastante séria que nós enfrentamos. Nós estávamos fazendo identificação de documentos, o projeto tinha o foco nos documentos da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Planejamento, que agora nem existe mais dentro do governo estadual, ela mudou. Mas a CEPLAG era uma secretaria nuclear para o governo estadual, porque toda a logística do governo, o orçamento, estava todo dentro dessa secretaria. Então, a gente procurou trabalhar com duas secretarias, uma porque tinha programa de qualidade, portanto, mapeamentos de processo, que era a Secretaria de Fazenda, o que nos permitiria mostrar o quanto a gestão de documentos estava interligada, né, e articulada com tudo que eles já vinham fazendo, e a outra era a CEPLAG, pela natureza das suas atribuições, sobretudo por elaborar o orçamento estadual. Fizemos a identificação dos documentos e identificamos documentos preparatórios do orçamento público. Esses documentos preparatórios, eu poderia dizer assim, são documentos que os gestores vão preparando no dia a dia, que vão discutindo a natureza dos gastos, vão formulando as contas, para depois fixar os elementos do orçamento. Tem sigilo isso? Achamos que não. Nós achamos que eram documentos que poderiam ser documentos ostensivos, né? Porque, veja, em determinados governos, a construção do orçamento é uma construção popular.
Então, você vai definindo quais são as prioridades, e depois essas prioridades são objetos de contas, e que essas contas é uma matemática, vão ficar fixadas. Então, para o entendimento da equipe que estava fazendo classificação, e isso era a equipe de arquivistas junto com a equipe da CEPLAG, era um documento de natureza ostensiva. A Secretaria de Planejamento colocou como reservado. E foi como reservado para a tabela de temporalidade. Um jornalista investigativo, talvez vocês procurarem pela internet, vocês vão achar esse caso. Alguém que estiver estudando isso merece revisitar esse caso. Fez uma denúncia que o governador estava com um segredo com o orçamento, aquilo deu um problema seríssimo dentro do governo, e o governador, dentro do gabinete, mandou a equipe do arquivo rever e disponibilizar tudo. E chamou de tecnicismo, tudo isso. Então, veja, nós tínhamos classificado como ostensivo. Aí, eu comecei a buscar um pouco, aí eu parei um pouco de estudar o acesso, agora eu vou ter que voltar um pouco nessa discussão, porque eu trabalho mais com essa questão de dizer, documento de arquivo e gestão de documentos é base desse acesso, né? Porque isso foi uma discussão que não foi feita quando a lei foi aprovada. As políticas de transparência no Brasil e as políticas de gestão de documentos, elas caminharam de maneira diferente, paralelas, né? Eu diria até que você vê que as instituições investem em ESICs e não investem nos arquivos, aquilo que está por trás do balcão não existe. Então, essa classificação, eu acho que o arquivista, ele tem que ter uma visão bastante técnica, até para instrumentalizar essa visão política, que pode ser uma visão do segredo. Mas o que vai prevalecer, Maria, eu não sei dizer para você. Eu sei que lá tivemos que reverter. Talvez também agora, vamos ver, espero que nós tenhamos uma experiência interessante, porque eu estava apresentando o projeto para um vereador da Câmara de Niterói, que é um cara super comprometido, do PCdoB, super comprometido com política de preservação do patrimônio, aí ele falou para mim assim, por que vocês não incluíram no projeto a classificação do acesso, as políticas de transparência? Porque a gente ia avançar muito no trabalho dos outros, mas a gente quer trabalhar junto. Então, acho que está faltando um pouco essa discussão em cima de informações que são mais... Acho que para esse governo que nós temos agora, tudo é segredo, né? Não precisamos ir muito mais longe do que aquele momento em que o Ministério da Saúde tirou do ar todos os dados sobre a pandemia. Como é que você formula uma política de saúde num momento tão delicado desse que o país está vivendo, tirando os dados do controle da pandemia? Então, acho que nós temos que trabalhar identificando esses documentos, identificando o conteúdo desses documentos, que são as informações que eles trazem, trabalhando os critérios da classificação e discutindo com as equipes que são responsáveis pela classificação do acesso. A nossa visão, acho que tem que ser técnica, no meu entendimento. Não sei se eu te respondi. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, Ana. Nós temos uma pergunta do Luiz, ele pediu para eu fazer. Ele é Luiz, do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Amazonas, e ele pergunta, a proposta de decreto PGD-EARC, encabeçada pelo Arquivo Nacional, colabora ou vai de encontro com os ODS 16 e 17, assim como com os dispositivos legais que já regulamentam a gestão de documentos em âmbito federal? Luiz, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que ela vem... Você está me perguntando se essa nova proposta que está em consulta pública, não é? Ela vem colaborar com os ODS 16 e 17. Olha, essas diretrizes de gestão de documentos que o Arquivo Nacional formulou agora, ela é para a implantação do SIGA, né? Então, ela não tem uma abrangência... Se me perguntar, ela pode colaborar com os ODS 16 e 17?
Acho que sim, ela tem alguns problemas, ela tem problemas terminológicos, ela repete alguns problemas que a gente já observava dentro da administração pública federal, né, então, que eu não gostaria de entrar nesse tema aqui agora, porque nem é o objeto da minha discussão. Mas ela tem um aspecto muito interessante que, se bem delimitado, para responder a sua pergunta, poderia ser um instrumento efetivo de cumprimento dos ODS, que são os planos de gestão. É uma inovação dentro das diretrizes. Eu achei bastante inovadora. Embora houve um debate e o Renato Souza pontuou de que a proposta da maneira que está redigida no plano de gestão pode induzir você a pensar se é uma diretriz de gestão, portanto, está ligado à política institucional de gestão de documentos, ou se é efetivamente um plano de trabalho. Se melhor delimitada, essa proposta poderia ser o aspecto mais inovador para colocar o SIGA de verdade em funcionamento. Porque hoje a gente vê que o que está, assim, o segmento do SIGA que está mais estruturado são das IFES, né? É o que mais funcionava, porque atualmente está tudo um pouco parado. Mas o que mais funcionava era o segmento das IFES. Mas você não vê uma articulação em todos os outros órgãos do governo federal, e se for cumprir esse plano de gestão como ele está colocado, se isso tiver relação, né, uma vez melhor delimitado, com uma agenda de trabalho dentro das instituições, vai ser maravilhoso para cumprir os ODS, porque pressupõe uma articulação interna, pressupõe uma equipe pensando uma proposta de trabalho, pressupõe investimento na gestão de documentos e, inclusive, disponibilizar essas informações no portal. Então, o SIGA vai ganhar uma abrangência como é que eu vou dizer, uma visibilidade que ele, de fato, não tem hoje em dia. Eu, pelo menos, não vejo isso, tá? Então, acho que poderia ser, sim, mas precisa resolver alguns problemas que tem ali no escopo das diretrizes, na maneira que está redigida. Obrigada, Luiz. Obrigada, Ana. Aqui nós não temos no chat nenhuma outra pergunta ou comentário, mas eu queria, Ana, dizer o seguinte, que é um desafio extremo, porque no âmbito do Brasil, né, do nosso país, os problemas são muitos, né, nesse campo. É muita coisa que tem que ser feita. Então, eu penso assim, o que você nos traz, que é justamente vincular os trabalhos, né, seja em nível municipal, estadual ou federal, né, no que tange as políticas arquivísticas, né, a gestão dos documentos nesses contextos municipal, estadual, ou federal ou institucional mesmo, como no caso da Unesp e outras instituições, é um momento propício, porque a agenda ela está movimentando governos, instituições de diferentes tipos. Então, é um momento que a gente pode colocar na mesa o que a gente pode fazer em prol daquilo. Então, eu acho que é um desafio para os arquivistas, porque nós sabemos a nossa realidade, não é? Aliás, para todos os profissionais da área de informação, né? A gente sabe as nossas dificuldades, mas eu acho que está aí, é um momento interessante que a gente pode ser desafiado e levar em frente. Né, Ana? Concordo plenamente, Marta. E eu acho que só por essa razão, porque assim, nós já fazemos trabalhos de boa qualidade, nós sabemos fazer bons trabalhos, não é? Nós sabemos fazer boas tabelas de temporalidade, plano de classificação. A Silvana tem razão, precisamos preparar melhor os nossos alunos para lidar com a realidade digital. Eu acho que os nossos cursos ainda têm essa deficiência, não é? Mas, em termos de, vamos lá, nos temas que eu trabalho, que é construção teórica de metodologias, eu acho que a gente sabe instrumentalizar o aluno. E esse aluno depois
vai ser esse profissional atuante nessa administração pública. O que está faltando é essa articulação que faltou do debate arquivístico com o debate do acesso à informação. A gente precisa ter uma atitude empreendedora e uma atitude proativa, mostrar, nós sabemos fazer, nós temos instrumentos para oferecer. Eu não pude apresentar o projeto em toda a sua abrangência, nós temos muitas metas e muitos produtos para apresentar em 2 anos. Por que o nosso projeto foi aprovado? Porque a gente conseguiu colocar, eu até brinco um pouco com a equipe, assim, falo com os meninos, eu falo, olha, tudo que a gente já fez, nós estamos fazendo uma síntese e encaixando no discurso da agenda, porque, na verdade, é isso. A agenda está mobilizando as pessoas, está mobilizando, e é um momento propício, porque nós estamos diante de muitos desafios, muitos, né? A erradicação da pobreza, o empoderamento das mulheres, mas na base de todas essas discussões sociais, a informação é um insumo necessário. Então, nós, profissionais da informação, seja para os arquivos, para as bibliotecas, nós temos que trabalhar de maneira a fazer com que o gestor, que está mobilizado pela agenda, entenda que nós temos contribuição para dar. E foi só assim que nós conseguimos aprovar esse projeto. É inconcebível uma cidade como Niterói não ter um arquivo municipal. Isso é uma demanda antiga do curso de História, mas ninguém conseguiu mobilizar a opinião dos gestores que passaram pela prefeitura para preservar o patrimônio documental da cidade. E hoje, tira nota 10 em transparência, eu tenho uma aluna do mestrado porque eu estou trabalhando essa temática também com recortes de pesquisa. A minha aluna mostrou o quanto o arquivo não está inserido. Primeiro, não está inserido no hall do ranking da CGU para fazer essa qualificação da transparência. Eles nem contemplam a questão do arquivo. Então, dá 10 para a prefeitura em transparência, mas eu não sei de onde a prefeitura tira os documentos nem as informações. Isso a gente vai saber agora. Então, nós precisamos nos colocar nesse contexto. Acho que esse é o grande recado que fica para a gente, para nós pesquisadores. O nosso conhecimento tem que ser transformador da realidade social que nós vivemos, sobretudo da onde a universidade se insere. Esse é o papel social que nós temos que cumprir, não só como cidadão, mas como pesquisador. Nós temos que colocar o nosso conhecimento em função desse desenvolvimento. E a gente tem metodologia para isso. Então, aproveitem a oportunidade dos governos e das instituições, a mobilização das agendas, né, das agendas políticas e, sobretudo, desse discurso da agenda do desenvolvimento sustentável, porque ela é o que vai guiar a humanidade nos próximos anos. Então, a gente, como cidadão e como pesquisador, nós temos que estar inserido nesse contexto. Acho que é um pouco isso. É isso, Ana, falou tudo. Ana, olha, eu só queria, assim, parabenizar pelo trabalho, pelo projeto, a equipe que está contigo, parabéns a todos vocês, né, tem vários aqui presentes. Eu queria dizer que a gente só agradece, Ana, muito obrigada por você vir falar conosco, trazer um pouco do seu conhecimento, compartilhar conosco, muito obrigada mesmo, e lógico, né, se você puder depois disponibilizar os slides, o pessoal vai gostar de receber, eu passo para os discentes, né, para o pessoal que está aqui, e assim, muito, muito mesmo obrigada, e nos vemos por aí, né, quando der, né, Ana? Marta, eu que agradeço muito, espero que a gente, no desenvolvimento do projeto, possa fazer parcerias também, tá? Esse é o espírito da agenda, é o espírito do projeto. Quem sabe a gente faz uma parceria, Silvana, Marta, com os pesquisadores, com os alunos que vocês já trabalham, a gente podia fazer um recorte do projeto para trabalhar em rede, que são preocupações que nos interessam tanto no projeto que eu estou, mas também dentro das nossas instituições, e a gente podia avançar um pouco nesse debate. Fica aqui a proposta, e eu teria um imenso prazer em voltar a trabalhar com vocês. Obrigada. Sabe, né, que é a Unesp.
A gente aceita sim a parceria, vamos trabalhar junto. O pessoal aqui na Unesp tem feito um trabalho bastante interessante, avançando na política de preservação digital. Então, vamos trabalhar sim, vamos trabalhar junto, né, Silvana? Temos a Márcia, temos a Silvana, temos a Marta. Eu acho que no âmbito da gestão de documentos é onde cabe todas essas discussões. Então, e quem vai coordenar esse subprojeto é o Danilo e o Alexandre. Então, Marta, Maravilha. Também filhote. Pois é, eu vi o Danilo aqui, já mandei um abraço para ele. Então, Maravilha. a gente pode se juntar, a gente pode pensar, sim, num recorte para a gente trabalhar juntas. Eu ficaria muito feliz em me associar a vocês para a gente debater essas questões. Tá? Perfeito. Vamos então conversar depois. Tá bom. Obrigada, Combinado. viu? Nada. Um abraço grande para todos, viu? Um abraço, um abração. Tchau, gente. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos.